Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem e muito obrigada pela companhia aqui neste vídeo na Casa na Arte. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o filme Marighella, lançamento do cinema nacional. Não sei se vocês já assistiram, foi lançado nas salas de cinema de todo o país há algumas semanas. Dirigido por Wagner Moura, é um filme que mostra parte da biografia de Carlos Marighella, que é um expoente aí no cenário político brasileiro, principalmente durante a ditadura militar. O filme opta por iniciar contando um pouquinho da sua trajetória como escritor, pensador, poeta, deputado, enfim, e como resistente filiado ao Partido Comunista Brasileiro que tentava lutar e derrubar a ditadura militar que se instaurou aqui no nosso país desde o golpe militar de 1964. O filme abrange um pouquinho esse arco aí temporal de 64 até o ano da morte de Marighella. Eu não sei se vocês já assistiram, se conhecem, se acompanharam, já surgiram muitas resenhas, muitas críticas, entrevistas com pessoas debatendo este lançamento de filme, que aguardou um pouquinho, inclusive, que a poeira baixasse e que a pandemia também estivesse um pouquinho mais sob controle como agora, para que fosse lançado nas salas de cinema e que o público pudesse ir assistir na grande telona, como disse o próprio diretor, já que é um filme para a grande tela, para que seja assistido no cinema, já que a experiência é única e é um filme que se adequa muito mais a esse formato. O resumo básico da história, como vocês já devem mais ou menos saber, já viram ou imaginar, claro, já que eu disse que é um filme biográfico, né? Mostra um pouco estes anos em que Marighella e muitos outros, claro, companheiros, né, combatentes e resistentes tentam se fortalecer enquanto uma resistência comunista no nosso país e são completamente contrários e avessos às restrições, à violência, né, às truculências exercidas pelo regime militar nestes, né, primeiros anos, inclusive, em que o golpe acontece e imediatamente depois as execuções, né, as torturas, as perseguições também acontecem aqui no nosso país a muitas figuras intelectuais, resistentes políticos e assim por diante. Agora, algo que me chama a atenção, que eu gostaria de destacar aqui como uma contribuição minha e a minha interpretação do filme, né, que talvez pelo menos eu senti, ainda não apareceu aqui no YouTube, enfim, outras resenhas a que eu assisti, eu acho que o que dá muito um caráter assim emblemático, dramático e sensível para o filme é a visão que é trazida do Marighella como um homem que tem os seus conflitos, que tem as suas hesitações, que tem os seus vínculos afetivos, que claro também influenciam e muito e o abalam inclusive emocionalmente quando ele tem de tomar certas decisões, quando o seu grupo se arma, quando jovens ainda são treinados, enfim, para um confronto corpo a corpo, para um conflito armado e para realmente um terrorismo, uma guerrilha, que já eram termos que eram usados para designar esses grupos, né, resistentes que se opunham ao governo federal. Por isso eu até coloquei na capa deste nosso vídeo essa frase, né, de que uma luta não se faz sozinho, de que uma luta nunca é uma luta individual e de que nós não estamos nunca sozinhos e mesmo estes líderes como ele, menos ainda, para lutar por ideais e para enfrentar algo que nós, assim como nesse caso ele no filme isso aparece, né, com bastante contundência, acha como sua missão de vida. A principal lição que ele gostaria de deixar para o filho é justamente a luta que ele faz para que fosse um mundo um pouco melhor e mais justo, mesmo que ele tivesse de pagar com a vida, como pagou por estes atos e por esta luta. Esta luta nunca é individual e ela é sempre coletiva, porque a gente percebe que durante o filme
todas as demais personagens e figuras políticas que são representadas por um elenco, inclusive, que tem uma atuação brilhante, Seu Jorge no papel de Marighella, mas todos os demais atores que contracenam com ele são igualmente brilhantes, igualmente competentes, igualmente dramáticos e profundos como o contexto ali da cena exigia. Eles todos criam laços e relações, e estas, a meu ver, são as mais sensíveis e aparecem com muita força no filme. É um filme sobre uma figura política, é um filme sobre um período histórico demarcado politicamente e muito, inclusive, atual em certa medida, porque muitas daquelas questões ainda aparecem e servem para alimentar um debate sobre democracia, sobre liberalismo, sobre oposição, né? Mas, a meu ver, eu acho um ganho do filme é mostrar estas figuras em todo o drama que há nas relações e nos vínculos afetivos que eles estabelecem com os próximos, entre si, como amigos, sempre na iminência de traidores, na iminência de você dar a sua vida em benefício de outro, mas também, claro, com os familiares e amigos. Próprio Marighella com uma companheira de muitos anos, com um filho que vive em outro estado, longe dele, que não pôde usufruir de sua companhia como pai, justamente porque ele tenta protegê-lo, salvaguardá-lo, deixando-o distante daquele cenário efervescente. Mãe e filha que se abraçam fortemente em uma das cenas e choram e se emocionam, porque a mãe sabe que está prestes a perder essa filha jovem que decidiu também pegar numa arma e enfrentar, lutando pelo seu sonho, pelo seu ideal. Então, as relações entre mães e filhos, o combatente que é pai e que deixa uma esposa com 3 filhos em casa e vive sempre esse dilema de volto para minha casa, fujo com eles para um outro país, ultrapasso a fronteira do Uruguai, vou embora tentar viver a minha vida, afinal de contas eu tenho uma família. Ou fico com o meu grupo e luto e resisto e brigo por esta causa, que é uma causa minha e que é uma causa também da minha família. Ele não estaria abandonando a família e deixando ao léu quando ele optasse por continuar a sua briga como ele opta por fazer. Ele também estaria, de certa forma, protegendo sua família e lutando por este futuro que seria um futuro um pouco mais justo, um pouco mais pacífico para que os seus filhos vivessem neste país. Então são esses os dilemas que eu acho aparecem e que valem o filme. Cenas que valem o filme são estas cenas em que aparecem estes abraços, estas despedidas que muitas vezes são tácitas, as promessas que muitas vezes não são cumpridas, do eu voltarei e cuidarei de você, mas não se sabe se volta vivo ou não, e muitos não voltaram, a gente sabe, muitos não tiveram a chance de se despedir. Pais e mães que se despedem dos próprios filhos que estão indo para esta guerra, né? Assim como pais e mães que entram na guerra deixando para trás tantos filhos. E vemos em muitas cenas, até pela atuação justamente que eu já elogiei aqui dos atores e atrizes, que esse trabalho foi muito bem feito de retratar todos estes dilemas e as dificuldades de você ter de escolher. E as escolhas são muito pesadas, são muito cruéis, são escolhas entre viver a sua vidinha acomodada junto de sua família, e uma família é uma instituição que a gente criou também como a instituição da imprensa, que aparece com muita força, assim como a instituição da polícia, do governo federal, a instituição dos próprios combatentes, resistentes, comunistas, guerrilheiros, enfim, como se queira chamar. São instituições, são grupos que estão demarcando seus territórios. Ou não, vamos optar por uma vida realmente revolucionária, custe o que custar. Custe o que custar, porque o preço a pagar sabemos é alto, mas afinal de contas, vamos seguir numa vida muito acomodada e segura, ou vamos efetivamente cumprir o papel ou até o chamado a que a gente se dispõe a atender quando sentimos que devemos lutar por alguma causa, por algum motivo, e pela própria família e pelo próprio futuro.
Eu acho que o filme mostra essa luta, uma luta que nunca é individual, porque cada escolha ali parece que funciona como uma pecinha de dominó que vai derrubando todas as outras e vai impactando aqueles que estão muito próximos, que sofrem junto, choram junto, riem juntos, se divertem juntos pelos poucos minutos que lhes restam de vida, e eles sabem disso. E para finalizar essa minha resenha, justamente pedindo que vocês, se possível, assistam ao filme e prestigiem essa produção nacional, com uma direção também muito cuidadosa e competente de Wagner Moura, fazendo referência à música que abre o filme. É uma letra de Chico Science com Nação Zumbi que fala diretamente de grandes figuras revolucionárias da nossa história. E os nomes que aparecem ali são nomes muito importantes, que felizmente caíram agora na história e voltaram para a história, talvez de uma forma muito mais prestigiosa, fiel, documental e merecida. Temos lá, por exemplo, referência naqueles versos a Antônio Conselheiro, temos referências a Zumbi dos Palmares, temos referências ao Lampião, que são figuras que marcam a nossa história e que devem ser lembradas sempre. Muitíssimo obrigada pela companhia aqui, espero que vocês tenham gostado e agora eu aguardo os comentários de vocês aí a esta minha resenha, tá bom? Até o próximo vídeo! Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais.